O Jornal do Rio está de volta e falamos aqui atualizações sobre aquele caso de violência, o ataque a uma família inteira dentro da própria casa em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. Esse ataque que aconteceu na madrugada de ontem e hoje, mãe e os dois filhos, um de 15 e um de 7 anos, foram enterrados. O pai segue em estado grave no hospital. A gente conta todos os detalhes para você agora na reportagem da Camila Greco. Hoje pela manhã, familiares das vítimas foram ao IML para liberar o corpo de Vitor Almeida, de 7 anos. A morte do menino foi confirmada na noite de ontem. Ele foi baleado na madrugada de quarta-feira na casa onde morava com os pais Luciana Almeida, de 35 anos, e Vladimir dos Santos, de 41, e a irmã Lindsay, de 15 anos, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. E ele sempre pedia para estar competindo. Tio, quando eu vou competir? Mês que vem você vai competir. Tio, quando eu vou ganhar minha faixa? Infelizmente, a faixa dele veio hoje, num momento ruim, num momento triste. De acordo com testemunhas, por volta das 3h30 da manhã, 2 homens teriam pulado o muro, entrado no imóvel e atirado contra a família. A irmã do menino morreu na hora. A mãe chegou a ser encaminhada para o hospital, mas morreu assim que deu entrada na unidade. O pai, que também foi ferido, permanece internado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. O quadro de saúde dele é estável. Uma das linhas de investigação da polícia é de que o crime teria sido motivado por causa de uma disputa, de uma herança de família. Testemunhas já foram ouvidas e, pelo menos, um dos atiradores já foi identificado. Os corpos foram enterrados na tarde de hoje no cemitério de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu peço mais uma vez aqui, com todo respeito, justiça. Um casal homossexual foi agredido fisicamente por um motorista de aplicativo. Eles também foram alvos de xingamentos homofóbicos. Esse caso que foi registrado na Polícia Civil hoje e a Marcele Setúbal traz todos os detalhes. Os jovens Célio Júnior e Felipe Pazotto mostram as marcas das agressões. O casal foi espancado por um motorista de carro de aplicativo em plena Praça 15, no centro do Rio, na quarta-feira. Os dois estavam acompanhados da mãe de Célio, Maria Cristina, e um primo de 17 anos. Como mãe de LGBT há 15 anos, eu conheço os olhares. Ao chegar no local de desembarque, Célio pediu ao condutor que parasse um pouco mais à frente, perto de uma farmácia, mas o motorista se recusou. E aí, quando a gente estava saindo, ele abriu a janela e gritou viadinho. Ele fez menção de me bater, assim, tipo, através do coisa. Ele chegou perto de mim, assim, com a mão. Falei, cara, você vai me bater, você vai bater na minha cara, e ele me deu um tapa na cara. O motorista saiu do carro e atingiu o casal com socos e pontapés. O agressor chegou a pegar uma arma e apontar para as vítimas. Ao tentar defender a mãe, Célio levou uma coronhada do homem. O motorista conseguiu fugir. As vítimas vieram até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância para prestar depoimento. Os jovens apresentaram aos investigadores a foto do motorista obtida através do aplicativo, a placa e o modelo do carro. Foi crime de ameaça, pela falta de ter a arma apontada para eles, crime de lesão corporal, né? E crime de injúria pelos xingamentos que eles sofreram. Em nota, o aplicativo Uber disse considerar inaceitável qualquer forma de violência e discriminação em viagens e que o motorista teve a conta desativada. A empresa também disse prestar apoio às vítimas. A gente vai mostrar agora o desespero de uma mulher ao ser abordada por um bandido. Acompanhe aqui as imagens e repare conosco o momento em que ela é abordada. Repare nessas imagens feitas por câmeras de segurança. Por esse ângulo é possível ver que o criminoso está nessa moto. Ele passa pela vítima, que usa o celular. Aí ela tenta, inclusive, segurar, né? Ela tenta fugir, mas é agarrada, reage. E durante essa luta corporal, né, que você pode observar nas imagens, ela consegue reaver os pertences e agora, olha só, ela consegue brigar com ele e empurrar ele, ele sai de moto, ó, deixa ela para trás, ele consegue fugir. Esse caso aconteceu na semana passada lá na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.
mas as imagens só foram divulgadas hoje. Um caso semelhante aconteceu também na Tijuca ontem, mas a história não teve o mesmo fim. Rodrigo Loureiro, de 30 anos, morreu depois de ser baleado no rosto ao tentar defender uma senhora que estava sendo assaltada. Por isso, a gente reforça aqui que a orientação da polícia é nunca reagir a casos como esse. Essa senhora que a gente vê nas imagens deu sorte, porque poderia ter sido atingida por um disparo ou mesmo uma facada, coisas desse tipo que a gente sabe que se repetem aí praticamente diariamente no Rio de Janeiro. Seguimos juntos com o Jornal do Rio e agora falamos sobre a intervenção do BRT, que está às vésperas de terminar e agora um laudo, um estudo sobre esse tipo de transporte apontou que pelo menos 13 estações não precisavam ter sido construídas. A gente vai entender essa história um pouco melhor agora ao vivo com a Marcele Setúbal. Oi, Marcele, explica pra gente. Olha, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Essas 13 estações não preenchem o requisito de pelo menos 500 passageiros circulando por essas estações diariamente. Esses dados, como você disse, foram levantados por um relatório elaborado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que mostrou aí, entre outros problemas, como, por exemplo, a escolha dos fornecedores de bens e serviços foi direcionada para empresas que são ligadas aos empresários de ônibus do consórcio BRT. Mesmo que essas empresas também não preenchessem os requisitos desses contratos ou que praticassem, por exemplo, um preço acima do valor de mercado. E entre esses serviços estão o monitoramento por GPS e até mesmo a contratação, Thaís, de escritórios de advocacia. Essas medidas, de acordo com o relatório da Prefeitura, acabaram gerando um prejuízo de 45 milhões de reais, Thaís. Obrigada, Marcela. A gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Jornal do Rio e seguimos por aqui falando agora sobre os pedidos de esclarecimentos feitos à Prefeitura pelo Tribunal de Contas do município. Esses esclarecimentos dizem respeito a contratos emergenciais. Hoje a Prefeitura do Rio reuniu a imprensa para detalhar aí o andamento dessas obras. Yasmin Bachuri esteve por lá e você vai saber tudo agora. É aqui na Avenida Niemeyer onde está a maior parte das obras que agora estão sendo questionadas. E foi para dar a versão da Prefeitura sobre o caso que Marcelo Crivella mostrou hoje o andamento dos processos. Ele garantiu que as obras são legais e que mesmo sem contrato inicial estão sendo fiscalizadas pela GeoRio. O caso veio à tona depois desse vídeo publicado por Paulo Messina, onde o ex-secretário da Casa Civil e vereador denuncia irregularidades em relação às obras de contenção de encostas depois das fortes chuvas que atingiram a cidade no início do ano e afirma que todas foram feitas sem licitação. Essas obras precisam ser licitadas agora mesmo. E se não tiver orçamento, que remaneje de outra fonte, de outro lugar menos urgente. Uma planilha da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação identificava os pontos de obras sem contrato, a um custo de quase 52 milhões de reais em diferentes pontos da cidade. Tem muita obra no Rio de Janeiro que foi paga e não foi realizada. Aqui as obras estão sendo executadas e não foram pagas ainda, exatamente porque nós precisávamos encontrar o orçamento necessário para fazer o empenho e aí fazer a contratação. O que dispensa uma licitação é uma decisão judicial, um fato de um fenômeno da natureza como houve em fevereiro e abril, ou por notório saber. Então, no caso ali, foram emergenciais por questão de efeitos da natureza. A contratação ou não contratação não vem ao caso. Nós praticamos os preços da planilha de custos da Prefeitura. O prefeito deu como exemplo a Avenida Niemeyer. A via foi dividida em 5 lotes com 54 pontos de intervenções que ficaram sob a responsabilidade de empresas que já atuavam para a Prefeitura há mais de 10 anos. Depois da denúncia, o Tribunal de Contas do município vai fazer uma inspeção para investigar todas as obras que acontecem pela Prefeitura sem licitação. A Prefeitura do Rio ainda não informou quando os contratos serão assinados e publicados em Diário Oficial. E um evento está movimentando o Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É o Game XP, que começou hoje, vai até domingo, e a Mariana Procópio já garantiu o espaço dela e vai mostrar tudinho para você. Olha o
olhos abertos, queixo caído. A torcida acompanha de perto cada lance da partida. Mas cadê os jogadores? Estão sentados, quase imóveis, a não ser pelas mãos que comandam as ações exibidas em um mega telão de 1.500 metros quadrados. Afinal, este é um campeonato de games, uma das principais atrações do maior evento brasileiro do setor. Aqui, na realidade, é o Maracanã dos games. A terceira edição da Game XP começou hoje no Rio de Janeiro e segue até domingo. Mas desta vez, aqui no Parque Olímpico, os esportes tradicionais dão lugar a novas modalidades ligadas ao universo geek. Você se diverte, você descontrai. Você entra em outro mundo, na verdade, né? Uma das atrações mais disputadas daqui do evento é essa aqui. E o motivo de tanto interesse tá aqui, olha. Essa é a primeira montanha-russa com realidade virtual do Brasil. Ao longo de todo o percurso, o passageiro coloca esse óculos aqui, que transporta ele para o espaço. Vamos ver como é que é essa brincadeira. Durante 1 minuto e meio, imagens e sons simulam um foguete que sobrevoa o Rio de Janeiro. E o resultado... um dos desafios é esse. Você não sabe para onde você está indo, nem tá no caminho. Mas para experimentar a brincadeira, é preciso encarar uma longa fila. Depois que tu vai, vale a pena. A expectativa é de que ao longo dos 4 dias, o evento reúna mais de 100 mil pessoas. A gente traz os games do momento. Eu acho que assim, aqui é daqui para crescer mais ainda. Pela primeira vez, a Game XP terá também shows diários que acontecem no início da noite. Hoje, a atração foi a dupla Ana Vitória, que surpreendeu o público com uma passagem de som no meio da tarde. Mesmo entre tantas novidades tecnológicas, há espaço também para antigas emoções. Você não troca um show delas por um game novo? Nunca ia trocar. Nunca. Não dá nem para dar entrevista direito. Não dá. Vai até domingo. Se você se interessou, quer saber um pouquinho mais, é só aí acessar as redes sociais do Jornal do Rio. E olha, vou trazer para você informações agora importantes sobre a ressaca, que ficou no Rio mais de uma semana, provocou estragos não só na Zona Sul, mas também na Zona Oeste, mas esses estragos que continuam, principalmente ali na região do Posto 5, em Copacabana. Há riscos, inclusive, para os quiosques que estão localizados ali na região. A gente vai saber todos os detalhes sobre esse assunto. Mais uma vez, ao vivo, eu chamo a Marcele Setúbal. Fale, Marcele. Olha, Thaís, essa ressaca foi tão forte aqui no Rio de Janeiro, as ondas chegaram a quase 3 metros de altura e a gente viu aí nas imagens mostrando que uma faixa de areia do trecho do Posto 5 aqui na praia de Copacabana foi completamente levada pela força do mar, inclusive se aproximou aí de um dos quiosques aqui da orla, preocupando bastante. Inclusive a prefeitura informou que já solicitou com urgência uma avaliação dessa erosão aos técnicos da GeoRio. E essa ressaca, Thaís, foi provocada por 2 fatores principais. Primeiro foi a chegada de uma frente fria aqui no Sudeste, que provocou aí ventos fortes, também a formação de ondas e também a Lua. Como todo bom pescador sabe, Thaís, as fases da Lua influenciam bastante no nível da maré aqui na Terra. E a gente conversou com o oceanógrafo David Zi. Ele disse que com o tempo o mar mesmo fica encarregado de reconstruir a praia. Vamos ouvir. Essa areia toda que foi levada, à medida que o tempo vai mudando, vai se restabelecendo a normalidade, a tendência do mar é reconstruir a praia. Com isso, a gente acredita que, voltando às condições normais, esse trecho da praia vai ser reconstruído. Agora, nós precisamos fazer o monitoramento se ela vai ser plenamente construída. Porque se ela não for plenamente construída, na próxima ressaca, ela vai ter mais condições de chegar perto das edificações e causar essa insegurança urbana. Estamos de volta com o Jornal do Rio. E me diz uma coisa. Como é que está a sua relação com a balança? O que você está vendo? O que você está achando quando se olha no espelho? Pois é, uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que mais de 50% da população já está acima do peso. Então a gente vai conversar sobre esse assunto com o repórter Alexandre Tortoriello. Tortoriello, como é que está a sua relação com o peso? Eu não vou nem perguntar se você está acima do peso, porque a resposta é óbvia, não está. Agora tem muita gente que não aparenta, mas está com sobrepeso. Não sei se o pessoal em casa acha que eu estou no peso ou acima do peso, mas eu estou acima. E um dos motivos são essas delícias aqui que a gente encontra pelo caminho e muitas vezes não consegue resistir.
Eu não tinha intenção, mas a hora do cafezinho... Diferentemente das bebidas alcoólicas, doces, outras comidas calóricas e gordurosas, não vem com esse tipo de alerta, mas sem moderação também podem ser um problema para a saúde. Henrique é motorista de aplicativo, trabalha sentado o dia inteiro, não tem tempo para exercícios físicos, come fora de hora e muitas vezes não consegue fazer uma refeição direito. Numa visita ao supermercado para comprar um lanche, topou fazer um teste com a gente, subiu na balança e se assustou com o resultado. Tem que cuidar mais da saúde, né? Buscar alimentação bem melhor e correr atrás do prejuízo. Assim como ele, 56% dos adultos no Brasil estão acima do peso ideal. E 20% da população do país é obesa. O que também cresceu foi a prática de atividade física. É um tipo de cuidado exagerado, mas que acaba fazendo bem, né? Eu não saio para beber, eu não fumo, então eu gasto minha energia nessas coisas. Mas ela ainda não faz parte do dia a dia de 62% da população. Um comportamento que tende a mudar à medida em que mais pessoas passem a enxergar a obesidade como ela é vista pela medicina, uma doença crônica e perigosa. Ela não só aumenta o risco de diabetes, hipertensão, doença aterosclerótica, que é a maior causa de mortalidade no mundo, como ela aumenta a prevalência de 13 tipos de câncer. A gente vai te mostrar agora um projeto muito bacana, o projeto Plateias Hospitalares. Esse projeto ele já acontece há 10 anos e para comemorar a data vai fazer uma espécie de turnê pelos hospitais municipais e estaduais aqui do Rio de Janeiro. Serão 20 espetáculos em 7 unidades e a gente vai te contar um pouquinho sobre essa iniciativa muito bacana que pode se espalhar, hein? Há 10 anos, Ilana se transforma na defensora do bom humor para curar o baixo astral dentro dos hospitais municipais e estaduais. Através da voz e das mãos da artista, os fantoches ganham vida e levam alegria a crianças e adultos. A gente entra, chega de um jeito e quando a gente sai, todo mundo é transformado, a gente, todos aqui. No espetáculo Contos do Oriente, a atriz conta histórias que trazem esperança. As crianças que chegam de mansinho logo ficam cheias de intimidade. O projeto Plateias Hospitalares é uma das iniciativas do Doutores da Alegria e tem como objetivo promover acesso à cultura por meio de uma série de programações. A gente trabalha não só com a linguagem do palhaço, mas com a linguagem de circo, dança, música, poesia, contação de história. A ideia é divertir não só os pacientes, mas também os acompanhantes, os médicos e todos os envolvidos na rotina dos hospitais. Daniele acompanha a filha há 6 anos e diz que a iniciativa é uma forma de amenizar a dor de quem precisa enfrentar o tratamento todos os dias. Aí é uma arte assim, para a gente, né, pensar bem melhor, distrair a mente, né, e tirar um pouquinho da preocupação, né. Acho muito importante. Este ano, o projeto Plateias Hospitalares completa 10 anos. Em comemoração, 21 espetáculos vão circular em 7 unidades municipais e estaduais parceiras do projeto. Como é que é? A manhã de passageiros que seguiram de avião para Campinas, no estado de São Paulo, foi de susto. É que uma ave se chocou com uma das turbinas de uma aeronave no aeroporto internacional do Galeão, na Zona Norte. O avião precisou retornar e fez um pouso de emergência. Passageiros disseram que sentiram uma forte turbulência e um cheiro de queimado, mas por sorte ninguém ficou ferido e esses passageiros que a gente consegue observar por aqui foram realocados em outros voos. Uma boa noite para você, eu te espero amanhã às 6:50. Até lá!